Contraponto Cinema está começando e a nossa recomendação para você essa semana é para assistir o filme que se chama Os Filhos do Padre. É um filme divertidíssimo e que traz também uma viagem pela região da antiga Iugoslávia e que acende vários temas para serem discutidos relacionados com questões de nacionalismo, de controle da história, de controle do que vem do outro, né, Zé Luiz? Tem muitas questões ali. O filme é muito interessante, passado numa cidadezinha, né, uma ilha, né, da Dalmácia, linda, 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 né, da Croácia, né? E eu acho que a primeira coisa interessante é que há uma característica, o filme ele traz essa característica do cinema iugoslavo, né? A Croácia era um ente federado, né, da antiga Federação Iugoslava. Zé Luiz, vamos falar para o nosso telespectador primeiro que história é essa de Os Filhos do Padre? Vamos falar um pouco sobre o filme, para a gente entrar nessas discussões mais acadêmicas, que se deixar a gente fica aqui meia hora, né? Uma hora discutindo. Não vai falar da Iugoslávia, nossa, eu adorava estudar a Iugoslávia. Eu já vi um livro seu sobre a Iugoslávia. Desmembrou toda, né? Mas a Iugoslávia socialista, autogestionária. Uma experiência autogestionária. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, mas espera aí, vamos falar um pouco o que é a história dos Filhos do Padre, né? Que já é um nome já para chamar a atenção. A história se passa numa pequena vila, na Dalmácia, depois acho que você pode falar um pouco para a gente sobre essa região. E um padre novo na vila. Acaba de chegar na vila, né? E ele recebe no confessionário uma confissão em que ele percebe que na cidade não tem mais nascimento e só tem óbito. E ele começa a perceber, por causa de uma confissão, que isso está acontecendo porque as pessoas estão usando preservativos. E aí ele tem aí a ideia, a infeliz ideia, né, de combinar com o jornaleiro que vende, que fornece esses preservativos para os moradores locais, dos moradores ali da vila, eles combinam de fazer um furo na camisinha, nos preservativos, para que não atrapalhe a concepção. Ou seja, as pessoas estão achando que estão se preservando, mas que no fundo elas vão acabar gerando novos membros para a vila. No começo não dá certo, né? Eles descobrem que tem outro fator. Também. Tem dois vendedores da vila. O que atrapalha também. Porque ele vende os anticoncepcionais, os contraceptivos. E, enfim, eles formam lá um trio que começa a manipular, controlar a questão da concepção ali na vila. E realmente funciona, né? Chega um momento, por isso que chama Os Filhos do Padre, que começa a nascer crianças. As mulheres começam a engravidar e aí tem um boom de nascimentos, né? Porque antes morria muito mais do que nascia e começa a nascer engravidar muitas mulheres e nascer muita gente. E aí começa toda a confusão na vila, né? Claro, porque... Vira até atração turística, porque vem começa a vir gente do mundo inteiro, essa água é abençoada, a água do lugar é abençoada, faz as pessoas engravidarem. Casais querendo ter filhos, acham que tem alguma coisa mística na vila e começam então a procurar a vila para poder serem abençoados e terem... E na verdade é o padre querendo manipular a história, a história, né? E a história das pessoas querendo uma fraude, né? Que é essa venda dessas camisinhas furadas. Só que a vida das pessoas já é uma fraude. E aí é que vem à tona, toda a confusão. Todo o ocultamento. Você imagina todo. Ele começa a mexer com mentiras construídas, né? Com esses ocultamentos que existe em todo lugar, né? E que estava ali muito presente naquela cidadezinha também. E aí começam os problemas, essa né? É a trama, os mais variados com problemas que geram tragédias pessoais, né, horrorosas. Porque tem problemas familiares de toda a natureza, né? E, enfim, essa é a parte que a gente não pode... Essa é a trama, que a gente não pode ir mais adiante. Vocês encontram até no jornal resumido também. Nós não contamos nada demais. Bom, mas agora vem, então, o que tem de pitoresco no filme, que Eu acho que a primeira coisa, só assim, uma notícia que eu acho interessante, é que o cinema iugoslavo, ele tem um estilo. Né? Esse estilo irônico, bem-humorado, a música típica da região, né? Com muito instrumento de sopro, que é aquele estilo que a gente vê do Emir Kusturica, por exemplo, né? Filmes que fizeram sucesso no passado, mesmo durante a antiga Iugoslávia, mesmo depois da fragmentação da Iugoslávia, isso tem sido uma marca do cinema da região, né? Da Sérvia, da Croácia, da Eslovênia, etc., esses estados que constituíam a antiga Iugoslávia. Então, isso é muito interessante. É um humor
dramático e irônico. Né? Muito, muito interessante. Eu acho que é um show ali de inteligência e bom humor que a gente vê no roteiro do filme e no desempenho dos artistas. E ele tem ali uma herança desse conflito nacionalista, né? Sim, aí os porque temas... com a dissolução da Iugoslávia, na verdade, vem à tona esses nacionalismos, porque com a presença do Tito, enquanto o Tito era uma liderança que criava convergência, né, entre os países ali, a Croácia, a Bósnia, Montenegro, Eslovênia, você tinha uma convergência de interesses. A partir de um projeto comum que foi o socialismo autogestionário. Com a morte do Tito e a ascensão do Slobodan Milošević, né, que incita esse nacionalismo sérvio e que acaba resultando em guerras, né, na Guerra da Bósnia. Foi uma tragédia, com campos de concentração, foi uma coisa, toda a guerra é horrorosa, e ali você teve... Né, coisas trágicas. Mas aí ele mostra um pouco... Mas mostra um pouco da herança disso, né? Um dos personagens, o farmacêutico, é um nacionalista croata. E aí aquele discurso nacionalista, ele não quer... Nossa, e o medo da reprodução é gerar mais muçulmanos do que croatas, né? Porque tem a minoria albanesa, que também é uma outra questão da Iugoslávia, que gera o conflito de Kosovo, por exemplo. Kosovo é uma região albanesa, majoritariamente albanesa, e ali tem, né, uma família albanesa que também tem muito filho. Aí o problema é, será que os muçulmanos vão ter mais filhos do que os cristãos? E ele rejeitando, começa a vir gente do mundo inteiro, e esse cara falou, olha, tem que parar de receber gente de fora, aquele discurso nacionalista, assim, e racista, eu acho né? interessante também, Zé Luiz, que ali naquela região, porque a gente está falando ali do outro lado do Mar Adriático, né, que divide a Itália dessa região, que era a antiga Iugoslávia, existem várias nacionalidades e a questão religiosa é presente concorrendo com essas nacionalidades territoriais. Eu acho isso muito curioso, né? Porque você fala nos croatas, nos montenegros, nos sérvios e nos muçulmanos. Né? E aí você tem muçulmano bósnio, cristão bósnio, muçulmano croata, cristão croata. E aí você tem a Iugoslávia, o grau de complexidade daquele Estado, né, que é um Estado que surge pós-Segunda Guerra Mundial e acaba no final do século XX. Né? Você tinha o Reino da Sérvia e da Croácia, após a Primeira Guerra Mundial, que tem uma das primeiras constituições sociais interessantes na década de 1920, que no pós-Segunda Guerra Mundial vira a Iugoslávia. A Iugoslávia foi um Estado que durou pouco. Né? Mas nessa pouca duração da Iugoslávia, a Iugoslávia teve um projeto belíssimo. Né? A Constituição da Iugoslávia, do pós-Segunda Guerra Mundial, uma Constituição socialista, autogestionária, que significava que os trabalhadores é que autogeriam o seu próprio local de trabalho, né? Com um sistema de um Estado federal, onde você tinha governos... ela era plurinacional. Você tinha governos das várias etnias, né, no governo federal. Então era um projeto muito bonito. E que, infelizmente, você teve todo um incentivo do Ocidente, dos Estados Unidos, para fragmentar e destruir esse projeto, que é um projeto muito bonito. Tem essa ascensão num contexto de um mundo bipolar, né? E claro que você tinha interesses divergentes de lados opostos nesse mundo bipolar. A Iugoslávia tentou se colocar como não alinhada, né? Nem União Soviética, nem Estados Unidos, mas embora sofria estivesse pressão. Mais alinhada, era o Estado né, socialista, mas não... Talvez muito mais por convergência ideológica do que política, né? Politicamente se colocava como um Estado como neutro. Não alinhados, não alinhados. E tem uma outra coisa interessante, é como a figura do Tito, né, que já faz um link aqui com a nossa dica da próxima semana, eu não vou antecipar aqui, mas trata de populismo, mas a gente vai falar isso aqui na próxima semana, você vai ter que aguardar a recomendação aqui de um outro filme em cartaz aí, um filme nacional. Mas como a presença do Tito era uma figura articuladora dessa integração, né, de um território com tantas divergências. É verdade. E, enfim, mas para mim a grande atração do filme é alguém tentar intervir numa comunidade, achando que está fazendo um bem, mas ela não tem a dimensão de como a sua pequena intervenção gera consequências que estão fora do controle. A gente não consegue manipular a história. Né? Acho que a grande lição do filme é a nossa incapacidade de manipular a história, especialmente porque a gente nunca pode prever o que vem do outro. As consequências são
arrasadoras, né? Inconhecidas, Mas olha, aproveita então o filme, é divertidíssimo. Vá ao cinema assistir então Os Filhos do Padre, um filme croata diferente, uma linguagem diferente. Eu tenho certeza que você vai se divertir e vai ficar interessado aí na região da antiga Iugoslávia, na história e nessas reflexões que a gente deu uma pitadinha aqui de curiosidade para você. Então aproveite a sessão e na semana que vem aqui discutir com a gente de novo a próxima dica. Então, continue com a programação da TV Comunitária. Até a próxima semana.